E eu quero falar sobre o segundo pilar da nossa visão: prontos para servir. Orando, pedindo a Deus que me desse uma palavra para início da nossa conferência. E aí o Senhor me levou uma palavra que me constrangeu muito ao ler, ao meditar e me preparar para trazê-la a você. Uma pequena história. E assim, irmão, se depois dessa leitura, dessa pequena história, e refletir sobre ela, se a gente não entender o que significa estar pronto para servir, a gente vai precisar rever o nosso conceito do que significa ser servo de Jesus e do que significa servir. Eu quero que você leia comigo 2 Reis capítulo 5. Nós vamos ler apenas 4 versículos. E já vou te adiantar que eu não vou pregar sobre Naamã. Eu falei, é uma pequena história. Mas é evidentemente que essa história está dentro da história da cura de Naamã. Naamã, comandante do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina. E aí eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia, se é que é aquela Bíblia que você tem de devocional. Se não for, você escreve no papel e coloca depois lá na sua Bíblia devocional. Que ficou a serviço da mulher de Naamã. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse ou marcasse, se for a sua Bíblia devocional. Disse ela a sua senhora. Aí você vai observar no que está aqui nesse versículo 3. Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, no caso ao rei, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Senhor, obrigado por essa palavra. Peço humildemente, no nome de Jesus, que o Senhor nos fale por ela. Por favor, nos fale por essa porção pequena, mas cheia de poder, por essa palavra. Amém. Era um tempo de guerra acirrada entre Israel, entre Samaria e Síria. Nesse momento da história, nesse momento em que a guerra estava muito acirrada entre Samaria e a Síria, um homem chamado Naamã, que aqui o texto nos fala quem ele é, ele havia conquistado, havia vencido grandes batalhas, mas ele adquiriu uma lepra.
E essa lepra na vida de Naamã não foi para sua desgraça. A gente conhece a história, no final dela a gente vai ver que essa lepra não foi maldição, se tornou em bênção. Não foi em desgraça. Foi para que ele pudesse conhecer a graça. Não foi para ele morrer, sim para ele ter vida. E essa graça que Naamã conhece, essa vida que Naamã vai ter, essa cura que ele vai receber, ela tem início no coração de Deus, mas ela passa por uma personagem que a Bíblia não fala, não cita o nome dela, por uma menina. Não tem nenhum registro além do que está aqui. Ela é anônima. Ela é apenas e tão somente serva. E na verdade, irmãos, nós não precisamos de nenhuma prerrogativa para sermos servos. Não precisamos de nenhuma prerrogativa humana. Não precisamos de título para sermos bênção na vida das pessoas. Nós precisamos apenas e tão somente sermos servos. Eu quero nessa manhã refletir com você sobre isso. E o tema da mensagem é esse: seja uma bênção, sirva. Seja uma bênção, sirva. Ser bênção na vida das pessoas servindo é um privilégio. Ser bênção na vida das pessoas é uma dádiva divina. Ser bênção servindo as pessoas é demonstração de amor, de gratidão. Ser bênção na vida das pessoas não é teoria, ou pelo menos não deveria, é prática de amor. Essa pequena história, meus irmãos, da serva da mulher de Naamã, é uma rasteira em qualquer sinal de orgulho e vaidade da nossa parte. É uma demonstração clara de que nada que esteja dentro de nós, a nível de sentimento ou sentimentos, nos impede de servir, de sermos bênçãos na vida das pessoas. E eu quero, baseado nessa pequena história, refletir com você nesta manhã sobre isso. Quando de verdade seremos bênçãos na vida das pessoas servindo? Quando será que seremos bênção na vida das pessoas servindo? Seremos bênçãos na vida das pessoas servindo quando não considerarmos o que o outro fez ou deixou de fazer por nós. Eu vou repetir. Quando que nós seremos bênção na vida das pessoas servindo? Quando não considerarmos o que o outro fez ou deixou de fazer por nós. Eu pedi para você prestar atenção nessa expressão: levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina é troféu de guerra. Segundo alguns analistas do Antigo Testamento, Naamã, não diretamente, mas indiretamente, foi responsável pela morte dos seus pais. Preste atenção. Ela é escrava da mulher de Naamã, mas é líder das suas emoções. Vou repetir.
Ela é escrava da esposa de Naamã, claro, de Naamã, mas é líder das suas emoções. Não havia nela ferida ou feridas, sentimento de raiva, de ódio, de rancor, porque ela liderava as suas emoções. Eu estou falando de uma menina que é escrava, troféu de guerra, e que possivelmente o seu senhor fora responsável pela morte dos seus pais. Eu não estou falando de gente que sai do grupo de WhatsApp que está zangadinho, não. Você está entendendo? Porque assim, irmãos, nós vivemos num contexto, numa sociedade que a gente só quer fazer pelo outro quando o outro faz alguma coisa por nós. A nossa primeira consideração é o que o outro está fazendo por nós, é o que o outro está nos dizendo, nos falando, nos elogiando. É esse o nosso contexto. E essa menina está nos ensinando nesta manhã que a gente não precisa considerar o que o outro está fazendo, deixando de fazer por nós. Um servo de Cristo, ele lidera as suas emoções, ele lidera os seus sentimentos, ele lidera o seu coração, ele lidera a sua mente. E quando ele lidera as suas emoções, os seus pensamentos, a sua mente, a primeira coisa que ele vai considerar não é o que o outro fez. A primeira coisa que ele vai considerar é que ele está pronto para servir. Você está entendendo, irmão? Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu ainda. Quando nós lideramos o nosso pensamento, as nossas emoções, se somos servos e somos servos de Cristo, aquilo que a gente vai considerar primeiro, não é o que o outro fez ou deixou de fazer pela gente, se o outro nos deu alguma coisa, se nos fez um elogio, ou se não fez um elogio. A primeira coisa que vamos considerar em nosso coração é que nós somos servos. Agora eu acho que você entendeu. Não servimos as pessoas porque elas fazem ou deixam de fazer alguma coisa por nós. Se elas nos elogiam ou deixam de nos elogiar. Claro que elogiar é coisa maravilhosa, e quem não gosta de elogio, elogie. Abre um parênteses. Nunca chame a atenção de ninguém no coletivo, chame no individual, mas elogie no coletivo. Servimos as pessoas por amor e gratidão e obediência. Diga comigo, servimos as pessoas por amor, gratidão e obediência. O dia que você começar a servir para mostrar habilidade, capacidade ou interesse, você precisa rever o seu conceito do que é servo. O dia que você começar a servir, o dia que nós começarmos a servir por habilidade, capacidade ou interesse, a gente precisa rever o nosso conceito do que significa ser servo. Ah, mas a pessoa está discordando de mim. Ela está querendo escravizar as minhas emoções, escravizar os meus sentimentos. Eu volto a repetir, é serva de um homem que foi responsável pela morte dos seus pais, que a tirou da sua terra natal, mas é serva. Jesus diz algumas coisas que são muito duras para nós, muito duras. Lá no Sermão do Monte ele fala assim: se alguém te mandar caminhar 1 milha, o que ele diz depois? Caminhe 2. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa.
Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente está sempre preocupado em considerar o que o outro vai fazer por nós primeiro. Isso não é ser servo. O servo considera o outro superior a si mesmo. O outro é superior a mim. A igreja não precisa de pessoas prontas, cheias de capacidade e habilidade. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de servos que estão sempre prontos para servir. Você tem a decisão de ser escravo das suas emoções ou a decisão de controlá-las e servir? Sabe por que essa menina fala de cura? Ouça o que eu vou te falar. Sabe por que ela vai falar de cura? Qual a razão dessa menina falar de cura para o seu Senhor? Sabe por quê? Porque ela estava curada. Ninguém pode falar de cura se não foi curado primeiro. Ela convivia com quem aferiu. Mas ela vai falar de cura porque ela estava curada. Amém? Então aprenda isso. Quando é que vamos estar prontos para servir? Quando nós não precisarmos considerar o que o outro vão dizer ou deixa de dizer da gente, fazer ou deixa de fazer por nós. Nós vamos servir as pessoas quando simplesmente entendermos que somos servos. Quando seremos uma bênção na vida das pessoas servindo? Quando ao invés de sermos pedra de tropeço, sermos apontamentos de Deus na vida das pessoas. Apontamentos. Repita comigo essa expressão. Tomara, diga forte, tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria. De novo, tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Apontamento. Ela vive no mesmo ambiente de quem a escravizou, de quem fez mal ao seu povo e aos seus pais. Mas no mesmo ambiente que ela vive com quem o fez mal, ela se torna um apontamento. E vou dizer mais, essa expressão tomara é uma expressão assim de torcedor, né? Tomara. Tomara. A gente pode usar essa expressão tanto para o bem quanto para o mal, né? Ih, tomara que se dá mal. Tomara que caia. Tomara que não cresça. A gente pode usar essa expressão para querer o bem dos outros, né? Até mesmo quem nos fere. Tomara que meu Senhor pudesse ir a Samaria, encontrar com o profeta. Sabe por que essa menina está torcendo pela cura do seu Senhor? Porque ela é sinal da graça de Deus. Pessoas cheias da graça de Deus se tornam apontamento dele. Pessoas cheias da graça de Deus se tornam apontamento dele em qualquer ambiente, em qualquer ambiente. Em qualquer circunstância. Está pronto para servir é sinal da graça de Deus, do apontamento da graça de Deus, aonde está a solução.
Pessoas cheias da graça de Deus influenciam o ambiente, não é influenciado por ele. Pessoas cheias da graça de Deus não torcem para a queda dos outros, torce para que os outros se levantam. Isso é estar pronto para servir. Estar pronto para servir e apontar onde Deus vai trazer a solução. Não é se isentar. Irmão, preste atenção no que eu vou te falar aqui. Já pensou se Deus fosse pensar muitas vezes como nós? Que nos isentamos, nos omitimos. Deus não nos isentou. Deus não se omitiu. Pelo contrário, Deus nos amou tanto, que Ele nos serviu com o seu próprio Filho. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu isso. Deus nos amou tanto, que nos serviu com o seu próprio Filho. Quando nós somos cheios da graça de Deus, a gente serve querendo que o outro se levante, seja curado, seja abençoado. Então eu não sou pedra de tropeço, eu sou apontamento. Porque a pedra de tropeço é uma expressão bíblica que quer dizer fazer com que o outro caia numa trajetória. Essa menina está dizendo, ele vai a Samaria. Se ele for a Samaria, nada vai impedi-lo de receber a cura. Se ele chegar diante do profeta, nada vai impedi-lo de encontrar a cura. É assim que um servo do Senhor tem que se postar. Ele tem que apontar um caminho em direção à solução de Deus e acreditar, nada vai impedir que o meu irmão, que a minha irmã, que meu colega de trabalho, que meu parente, que meu pai, que minha mãe, nada vai impedir que essa pessoa encontre a solução de Deus. Eu vou fazer com que ele encontre a solução. Quando seremos uma bênção na vida das pessoas servindo, quando a nossa fé estimular, levar pessoas a experimentar o poder de Deus. Repita comigo, ele restauraria de sua lepra. De novo, a ele restauraria de sua lepra. Como que uma palavra que sai da boca de uma criança poderia levar um general da Síria a buscar uma experiência de cura? Na terra do inimigo. Como que uma palavra que sai da boca de uma criança, de uma menina, levaria um general de guerra conceituadíssimo a receber uma cura? Fé. Agora preste atenção numa coisa: fé em função do outro. A gente quer usar a fé para o nosso benefício próprio. Meu carro, minha casa, meu trabalho, meus negócios, meu dinheiro, meu ministério, meu bem-estar. Ela está dizendo assim: se ele for, eu creio que ele será restaurado da sua lepra. Deixa eu dizer uma coisa: você não acha que essa menina intercedeu pelo seu Senhor?
Porque alguém que está apontando o caminho de Deus é porque primeiro passou pelo encontro com Deus para pedir por essa pessoa. O dia que a gente entender que a nossa fé é para servir, a gente vai começar a ver com os nossos olhos os milagres de Deus. Essa menina, ela está na Síria, mas não é da Síria, ela é de Israel. Ela está na terra do inimigo, mas o inimigo não roubou a sua fé. Nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não pode roubar a nossa fé. Ela acreditava que em Samaria haveria manifestação do poder de Deus para curar o seu Senhor. Começa a acreditar nisso. Começa a orar pelos enfermos, acreditando que o poder de Deus vai se manifestar. Começa a pregar o evangelho, acreditando que o Senhor vai salvar. Começa a orar, pedindo às pessoas sejam cheias do Espírito Santo, porque o Senhor vai encher. Começa a colocar sua fé em prática pelo outro. Porque Deus vai fazer. Nós vamos servir o dia que a nossa fé servir o outro. Nós vamos servir bem. Nós vamos servir com excelência o dia que a nossa fé servir o outro. Quando seremos uma bênção na vida das pessoas? Servindo. Quando nossas palavras tiverem crédito. Porque vivemos o que falamos e falamos o que vivemos. Quando nossas palavras tiverem crédito, porque vivemos o que falamos e falamos o que vivemos. Repita comigo, assim falou a menina. Preste atenção comigo no artigo, ou nos artigos. Lá em cima, no versículo 2, está dizendo uma menina. Indefinido. Uma menina. Agora, olha o que diz no versículo 4. Assim falou a menina. Não é qualquer menina. É a menina. Não é qualquer criança, é a criança. Não é qualquer serva, é a serva. Você prestou atenção que a palavra de uma menina mudou uma agenda, mudou uma rotina de um rei e de um general do exército da Síria? A palavra de uma serva mudou uma agenda e uma rotina de um rei e de um general. Sabe por quê? Que a palavra dessa menina, ou da menina, mudou a agenda e a rotina de um rei e de um general? Porque aquilo que ela disse, ela vivia, é aquilo que ela vivia, ela pôde dizer. Credibilidade. Uma credibilidade que mudou uma rotina e uma agenda. O que ela fala tem peso. O que ela fala não é apenas mais uma tentativa desesperada de Naamã por uma cura. O que ela fala tem peso espiritual. Nós não somos qualquer servos. Somos servos do Senhor Jesus. E servo do Senhor Jesus, quando vive a palavra de Jesus, quando vive a palavra de Cristo,
E quando a palavra de Cristo se torna vida para ele, o que ela fala, o que ele fala, o que nós falamos, se torna credibilidade. A nossa credibilidade vem naquilo que nós vivemos da palavra e naquilo que a palavra nos faz viver no choque da vida. Por isso que tem muita gente, servo do Senhor Jesus, que quando chega para ministrar alguém, a pessoa baixa a cabeça e se rende. Ela para o dia, ela para a agenda, ela para a rotina para ouvir. Por quê? Porque ela está precisando? Não, porque quem está falando tem crédito diante de Deus. Vive a palavra, e a palavra é vida na vida, no dia a dia. Concluindo, eu quero ler para você algumas verdades sobre serviço. Quem não sabe servir, o que faz dura pouco, não tem sustentabilidade, porque não tem raiz. Quem não sabe servir em amor, em gratidão, não consegue entender de verdade o que é ser servo. Quem não vê a necessidade de servir, não enxerga um propósito de Deus, enxerga o interesse próprio. Quem não se rende ao serviço a Cristo, à igreja de Cristo, e ainda aqueles que não têm Cristo, terá dificuldade de viver em uma comunidade que tem uma visão onde ser servo é um prazer e uma honra. Eu vou repetir somente essa. Quem não se rende ao serviço a Cristo, à igreja de Cristo, e aos que ainda não têm Cristo, terá dificuldade de viver em uma comunidade que tem uma visão onde ser servo é um prazer e uma honra. Para terminar, essa menina é a voz do Espírito Santo. E por que ela é a voz do Espírito Santo? Vamos lá? Por que ela é a voz do Espírito Santo? Porque aquilo que ela fala traz mudança. Porque o Espírito Santo, quando fala, irmãos, ele promove mudança. Por que ela é a voz do Espírito Santo? Porque ela é a voz da esperança. Naamã foi correndo para o rei, porque dentro da sua própria casa tinha a voz da esperança. Quando o Espírito Santo de Deus fala por nós, nós somos a voz da esperança do céu. Por que essa menina é a voz do Espírito Santo? Porque ela é a voz do convencimento. Um homem cheio de prestígio, conceituado, general, com uma lepra, se convence de que a sua cura está em Samaria. Passou por um processo, mas se convenceu que a cura estava em Samaria. Quem convence, quem vai continuar convencendo é o Espírito Santo. Mas aquilo que nós falamos, no poder do Espírito Santo, pode convencer uma pessoa a buscar a solução em Jesus. Essa menina é a voz do Espírito Santo porque ela é a voz da cura e da restauração. Naamã encontrou a cura e a restauração no Rio Jordão.
E pensa comigo, a gente olha para a história de Naamã, lá no final, a gente enxerga um homem levantando do Rio Jordão, curado, com seu corpo igual uma criança, com seu corpo igual uma, de novo, vamos lá, a gente olha para o final da história de Naamã, e o texto diz que quando ele levanta do Rio Jordão, está curado, e o seu corpo se torna como o corpo de uma. Quem é que foi instrumento de Deus para abençoar a vida dele? Uma criança. O texto não fala, mas eu tenho certeza que a primeira coisa que Naamã chegou, quando chegou à sua casa, depois de colocar um altar ao Senhor, porque se lhe diz, foi de dar um beijo nessa criança e dizer: muito obrigado, você foi uma bênção na minha vida. Sabe por que nós não somos bênção na vida das pessoas? Porque a gente é adulto demais. Porque a gente não tem pureza. Nós somos adultos demais. Somos independentes demais. A gente faz o que a gente acha que é o certo. A gente fala aquilo que a gente acha que é o certo. E quando a gente é adulto demais, vai perdendo a pureza, a inocência de uma criança, a gente vai se afastando da pureza, da inocência de Jesus Cristo. E aí, ao invés de servir, a gente quer ser servido. Quando a gente afasta da pureza de Jesus, a gente deixa de ser instrumento do Espírito Santo. A gente deixa de ser voz do Espírito Santo, esperança. A gente deixa de ser voz de restauração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não entra em alguém se não se fazer uma criança, se não nascer de novo. Eu quero repetir o que eu disse no início. Se essa história dessa menina não falar ao nosso coração o que significa servir, a gente precisa rever o nosso conceito do que significa ser servo de Jesus. E aqui termino. A menina estava pronta para servir a sua senhora nos afazeres de casa. Preste atenção nisso, é a última coisa que eu estou falando. Ela estava sempre pronta para servir a sua senhora nos afazeres de casa, nas coisas, nas tarefas. Mas quando ela viu que o seu Senhor precisava de cura e de Deus, o mais importante não era as tarefas de casa, o mais importante era a cura do seu Senhor. Ei, o mais importante não são as suas tarefas, o mais importante são pessoas. Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Nós gostamos de coisas e amamos pessoas. Você não é servo para cumprir uma tarefa. Você é servo para servir pessoas. Sim, eu estou pronto para cumprir as minhas tarefas. Sim, eu estou pronto para cumprir o meu ministério. Sim, eu estou pronto para cumprir aquilo que me foi designado. Mas eu estou pronto para cumprir as minhas tarefas, aquilo que me foi designado, aquilo que faz parte do meu ministério, porque acima da minha tarefa, do meu ministério, tem pessoas. Posso ouvir um amém? Seja uma bênção servindo, porque essa menina foi uma bênção na vida de Naamã.
seja bênção na vida das pessoas, servindo. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu poderia fazer aqui uma espécie de um apelo e pedir para você se colocar pronto para servir. Mas penso que não tem apelo maior do que essa menina. Pelo menos para mim não tem. Ela é o próprio apelo à minha vida. Ela é o próprio apelo para que possa continuar servindo. Para que eu possa continuar pensando mais no outro do que em mim mesmo. Eu gostaria que você pensasse nisso. Uma menina, escrava, que foi bênção na vida de um general. Meu irmão, minha irmã, você pode ser bênção na vida de muitas pessoas. Você pode ser bênção na vida de pessoas que estão na lepra, na depressão, na desgraça. Basta você olhar para o outro mais do que para você mesmo. Eu queria orar para que cada vez mais sejamos prontos para servir, ou estejamos prontos para servir. Vou orar para que essa história se misture em nossas emoções nessa manhã, em nossos pensamentos, e que essa história possa suplantar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos conceitos do que é igreja, do que é reino. Se você quiser orar comigo, eu vou te dar 30 segundos para você orar, porque assim será a minha oração. Que essa história se misture às minhas emoções, os meus pensamentos, os meus conceitos do que é a igreja, e que ela suplante tudo aquilo que penso, todos os meus conceitos, e que essa história me impulsione a servir melhor as pessoas, independente do que elas pensam de mim, do que elas esperam de mim, do que elas me dão ou deixam de me dar. Fale com o Senhor. Senhor, o Senhor nos serviu em amor, Jesus Cristo, e a tua palavra diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Senhor, obrigado por essa linda, rica e preciosa pequena história. Um frasco pequeno, mas de um perfume valioso, precioso. E que esse pequeno frasco de perfume, que essa pequena história dessa menina seja quebrado agora, e que exale em cada um de nós esse frasco precioso, esse perfume precioso, seja exalado na igreja do Senhor Jesus nesse lugar. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda a controlar, ó Deus, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nos ajuda, Deus, a olhar a necessidade além daquilo que nós pensamos. Por favor, Senhor, nos ajuda a administrar o nosso tempo, Senhor, para que possamos dar tempo para o outro.
Nos ajuda a sermos apontamentos para as pessoas onde está a manifestação do teu poder. Nos ajuda, Senhor, a viver aquilo que a tua palavra nos diz, nos orienta. Nos ajuda a ter credibilidade diante das pessoas, a ponto das pessoas pararem tudo e desejarem a manifestação da tua graça, do teu poder. Senhor, a nossa credibilidade não é para sermos melhores. Nós queremos ter credibilidade para falar da tua palavra, para mostrar às pessoas que sim, tem solução, sim, o Senhor é a solução. Usa-nos como instrumento do teu Espírito, Senhor. Que a nossa boca seja a boca do teu Espírito. Que nosso abraço seja o abraço do teu Espírito. Que as nossas palavras sejam palavras de esperança, Senhor. Por favor, Senhor, nos faz viver de verdade uma igreja, uma comunidade de discípulos prontos para servir. Prontos para servir. Por amor, por obediência e por gratidão. Minha oração nesta manhã é essa, juntamente com os meus irmãos, e creio que essa também é a oração dos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a servir melhor a quem precisa, ao nosso semelhante, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. A glória, a honra e o louvor a Jesus, amém? Então aplauda Ele. Glória a Deus.